Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus voltara da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que viesse à sua casa e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe então Jesus: se não vedes milagres e prodígios, não credes. O oficial do rei respondeu: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu. Quando ele já ia para casa, vieram-lhe ao encontro seus criados e deram-lhe a notícia de que o seu filho vivia. Perguntou-lhe então a hora em que o doente se achara melhor. Responderam-lhe: ontem, pela 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu logo o pai ter sido aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e ele acreditou, e toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, do Filho e Espírito Santo. Sentar. Então, no Evangelho de hoje, então, Jesus, a pedido de um oficial do rei Herodes, da Galileia, então, cura o filho, né? Seu filho. Então, esse rei era uma pessoa importante, tinha um cargo importante, né? Oficial do rei, então era um pagão. Mas, estando em dificuldades, estando seu filho perto de morrer, ele estava desesperado, queria a cura de seu filho e já tinha ouvido falar de Jesus. Então, e ficou sabendo que Jesus estava em Galileia, né? Ele morava em Cafarnaum, como 15, mais ou menos 15 quilômetros. Um pouco mais, talvez, 15. Bem, seja como for, então, ele colocou a sua esperança em Jesus, né? É minha última esperança. Já ouvi falar muito dele, pensou, né? E certamente ele vai curar meu filho. Então ele fez a viagem, né? A cavalo, né? Fez com essa esperança. Né? E assim, chegando a Jesus, tu faz-lhe o pedido. Né? Todo pedido é uma oração. Né? Então, suplica a Jesus para que retorne a saúde de seu filho. Mas ele vai dizer assim, né? Vai à minha casa e cura meu filho. Ou seja, tinha fé, mas era uma fé imperfeita, porque cria ou pensava que só podia curar Jesus estando diante de seu filho. Deus é Deus, Jesus é Deus, não? E Deus, com uma palavra só, faz o que quer. Não? Então, sua fé era imperfeita, porque, então, nesse sentido, pensava que era necessário que Jesus fosse à sua casa.
para fazer o milagre. E por isso Jesus faz como uma repreensão, né? E vai lhe dizer: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Se não vedes milagres, não? Então, isso também falava para as pessoas que estavam presentes, porque os milagres que fez Jesus foram grandes e foram causa de conversão de muitas pessoas, não? Muitas pessoas, principalmente das pessoas simples, ignorantes. Por exemplo, este oficial que estamos falando é uma dessas pessoas, né? Ignorante nas coisas de Deus. E porque os judeus, não, eram instruídos, sabiam bem a lei de Deus, mas, no entanto, viam os milagres e não queriam acreditar, não? Que Jesus é Deus, não? É Deus. Não queriam, como diz a Escritura, não? Tem olhos e não veem. Não veem, não querem ver, endurecem seus corações. Podemos aplicar também isso. Já falei em outras sermões, não? Que a igreja hoje, ela é divina, não? Ela é humana, é divina. E como divina, não pode falhar. Como humana, falha, porque está formada de homens, né? Homens que se enganam, não? Mas como divina, não pode errar. Então, a igreja é divina, é a única que salva, fora dela não há salvação. Então, e isso hoje duvidam, não? As autoridades, não? Da igreja duvidam dessa verdade e colocam a igreja em pé de igualdade com outras religiões. Então, a Igreja Católica não é já, não? O único meio de salvação dá a entender que era, mas não é mais. Mas também as outras falsas religiões são meio de salvação. Então, uma mentira, não? Uma falsa verdade. Bem, e Jesus repreende, faz a repreensão, mas o oficial poderia ter desanimado, não? Ficou triste e ir embora. Não atendeu minha súplica, vou desistir, vou deixar. Não, ele insistiu, não? Insistiu, e assim deve ser nossa oração, não? Insistente. Não? Se não somos atendidos, continuar rezando e não abandonar a oração. E então Deus vai recompensar a insistência deste oficial. Então, e vai dizer-lhe, vai o teu filho viver. Vai, né? Então, e desse Evangelho, acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu. Acreditou. Então foi no caminho de volta para sua casa e estando assim, já para chegar, sai ao encontro seus criados, não? Dizendo que seu filho vivia, não? Ou seja, tinha saído do perigo da morte, estava curado. E ele ainda pergunta para confirmar, não? Ainda não, porque tinha
não porque tinha duvidado, mas para confirmar a que horas aconteceu isso. E a resposta foi a 7ª hora. 7ª hora, na forma de contar as horas para os romanos, é 1 da tarde, né? 7ª hora. A hora sexta, meio-dia, 7ª hora, 1 da tarde. Então foi 1 da tarde. Ele deveria ter chegado no final do dia, não? Então, nessa hora, seu filho tinha sido curado, e então ele acreditou e disse, para terminar o Evangelho, não? Ele acreditou e toda a sua família junto com ele. Ou seja, que ele como que, pela alegria do acontecido, então, sua fé se firmou. Ele, no início, estava sem fé. Um pagão, não? Sem fé, mas com a esperança de curar seu filho. Estava na dificuldade e no sofrimento. Então, foi essa causa, não? Essa causa, ir a Jesus, foi o sofrimento que estava passando. E assim acontece em muitos casos, não? Nós estamos esquecidos de Deus. Esse foi o caso de nossa conversão, não? E veio uma dificuldade, uma contrariedade, não sei, de saúde, de algum parente, qualquer que seja, e isso me abriu os olhos. E me levou a afirmar minha fé. Então, essas são as vantagens dos sofrimentos, não? Deus nos atrai por meio disso a conversão, a santidade, não? Então, nunca reclamar, somos frágeis, não? Reclamamos das dificuldades, não queremos, mas, no entanto, esses são os meios de nossa santificação. Por elas, servimos a Deus. Deus quer que as superemos com sua ajuda e assim cheguemos ao grau de santidade que Ele exige de nós. Demos o fruto. Então, e assim, então, a fé dele, não? Então, teve um pequeno início, depois foi crescendo, se desenvolvendo. Quando encontrou a Jesus, fazendo o pedido, e depois ela se firmou, não? Quando chegou a casa e comprovou o fato. Como o dia, não? O dia começa com o crepúsculo, não? Aparece a luz, depois vai aumentando, chega ao meio-dia, não? A sua plenitude. Assim foi as fases da conversão deste pagão, não? Teve um início, um desenvolvimento e um aperfeiçoamento. E o resultado foi que ele se tornou apóstolo de sua família e pregou a Jesus e todos se converteram. Não fala o Evangelho isso, mas é de pensar que assim foi, não? E assim, então, esse é o fruto do Evangelho de hoje, não? Então, o pai, não, chefe da família, deve ter uma fé firme para levar a toda a sua família, não? Toda a sua família a servir a Deus, não? Como ele quer ser servido, rezando todos os dias, não? O terço, o rosário, não? E assim dar culto a Deus, o culto que Ele merece, o respeito das suas leis e tudo para o bem da família, sua salvação e assim, não? E assim ser modelo, não? Modelo de família nesta sociedade
em que as famílias hoje em dia, não, estão em ruína, não? Em ruína, divididas, sem fé, sem caridade, não? Tudo. Então, que nossas famílias daqui, não, daqui sejam famílias exemplares e assim que levem também, não, a seus filhos ao conhecimento da verdade da salvação. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.